E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez, mais uma aula do ForMove. Hoje nós vamos entrar na terceira aula e um assunto que eu acho bem interessante. Nós vamos falar sobre liderança, mas nós vamos falar sobre a liderança de Cristo, um modelo de liderança, uma liderança padrão, para que a gente possa ser bem sucedido no nosso ministério. Mas antes de nós falarmos dessa próxima aula da liderança de Cristo, eu quero te incentivar a assistir os dois primeiros vídeos, as duas primeiras aulas do ForMove. Aqui no card aqui em cima está vindo uma notificação sobre a primeira aula, que nós falamos sobre ter uma vida naturalmente sobrenatural. Você viver no sobrenatural de uma maneira cotidiana, rotineira. Essa foi a primeira aula. A segunda aula também, o card agora está notificando aqui em cima. Nós falamos sobre evangelismo na prática, né? E a importância de você saber que Jesus está vivo e como passar essa informação de que ele vive, de que ele ama, de que ele reina as pessoas ao seu redor. E hoje nós vamos falar sobre liderança, a liderança de Cristo. E quando nós falamos sobre liderança, um misto de sentimentos aparece na vida do cristão, né? Você pode sentir aquele entusiasmo, aquela empolgação e o desejo de romper como líder, e também pode sentir o medo por se sentir incapaz, ou então um temor de entrar num nível de pressão absurda. E nós vamos entender que a liderança de Cristo é uma liderança leve, suave, que a liderança de Cristo é algo que ele deseja e sonha para todo cristão, que a liderança de Cristo não tem nada a ver com cargo, posições. Você vai entender que todos nós fomos chamados para ser líderes, para liderar de alguma forma. Então eu quero abordar esses aspectos da liderança de Cristo, porque nós sabemos que quando o assunto é liderança, as motivações e os sentimentos são muitos, né? As motivações podem ser as melhores, como podem ser as mais erradas, e tudo isso vai culminar em um resultado na vida do líder e na vida do liderado. Quando nós falamos na vida do líder e do liderado, nós estamos falando de um estilo de vida que conduza pessoas a crescimento. E que não só conduz um grupo ao crescimento, mas pessoas, o líder e o liderado. Ambos crescem quando estão alinhados com o céu. Nós que vivemos, principalmente nós do LASE, da Igreja Batista Água Viva, aqui em Santo André, nós somos uma igreja em células. Nós que vivemos a visão celular, entendemos que a questão do líder como aquele que organiza, né? Aquele que ajusta, que encabeça um trabalho numa célula, ela tem uma linha fina que pode romper muito rápido, tanto para um cargo e não um encargo, uma pessoa que valoriza a posição e não as ações, como também pode romper o nível de autoridade para autoritarismo. E nós precisamos sempre enxergar as referências que nós temos através da palavra para saber o posicionamento ideal de cada ação, de cada palavra, de cada atitude do líder. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a liderança, ela é algo que é instituída por Deus para todos. Porque liderar não tem nada a ver com o título, com o nome. Talvez você seja líder, discipulador, obreiro, pastor, bispo, diácono, eu não sei qual que é a denominação que você segue e como que é distribuído, né, os títulos, mas não tem nada a ver com título. Liderar é uma disposição de coração, é um alinhamento com o céu a tal ponto que você leve as pessoas a crescerem e cresce junto, como nós falamos. Então liderar não tem nada a ver com título, irmãos. Olha só, que interessante. Quando Deus, na criação do mundo, ele inicia o tratamento para a formação do homem,
ele deixa bem claro algumas características da criação do homem para que ele possa se desenvolver ao longo do tempo, né? Uma das frases muito conhecidas, né, do livro de Gênesis é Deus falando assim para o Espírito Santo e para Jesus, porque os três estavam juntos na formação do mundo, na criação do mundo. Então, quando o assunto era fazer o homem, a palavra diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, você vai ver que ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existem os momentos de liderança de cada um dos membros da Trindade. Deus no Antigo Testamento, Jesus como pessoa humana no Novo Testamento, e o Espírito Santo, que tem um momento de protagonismo no final, depois da ascensão de Jesus, para que ele lidere a igreja até a volta do Messias. Então, é uma característica da criação do homem. Então, Deus ele já fala, façamos o homem como nós somos. E o Espírito de Deus é um Espírito que vai à frente, que decide, que toma decisões, que se move. Então, nós temos essa natureza já no homem. Né? Outra frase que é muito conhecida de Gênesis, isso já Deus falando sobre Adão. Não é bom que o homem esteja só. E quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o não é bom que o homem esteja só se refere somente ao relacionamento conjugal, que é também nesse aspecto, mas isso expressa uma característica do homem. O homem não foi criado para viver em solidão. O homem tem os momentos de solitude, que é ali onde Deus fala, ali onde ele recebe direção do Espírito, mas o homem não foi criado para viver em solidão. Ele foi criado para viver em comunidade, em comunhão com outros homens, com outras pessoas. Então, é fundamental. Esse é um dos motivos para que seja necessário levantar-se uma liderança. Nesse caso, Adão foi levantado o líder sobre Eva, porque a Bíblia diz que a mulher foi criada como coajudadora, né? Nem menor nem maior, mas aquela que ajuda o homem. Mas a responsabilidade do jardim era toda de Adão. Foi a Adão que Deus atribuiu a liderança. E não tinha um cargo, repare, não tinha um título. Foi uma disposição de um relacionamento face a face com Deus. Então, esse é um dos aspectos. Quando nós vivemos em comunhão, em comunidade, em um agrupamento, é importante que alguém se posicione como líder, né? É importante que alguém não tenha o título, mas se posicione como líder. Outro aspecto interessante é que Deus escolheu se mover no nosso meio através do homem. Então, Deus escolheu liberar o céu através do homem, passando pelo homem. Então, é importante que alguém seja um líder. É importante que alguém receba as orientações do céu. E aí começa a se mostrar a importância da liderança. A liderança não é um título. Liderar fala de ter um alinhamento com o céu tão grande que você se torne porta-voz das direções de Deus. Então, quando eu expresso as direções de Deus, o povo cresce. A igreja cresce, a célula cresce, as pessoas ao meu redor crescem. Por quê? Porque eu ouvi de Deus e transmiti aos homens. É um relacionamento na vertical e na horizontal. É um relacionamento de que eu recebo do céu e expresso às pessoas e tomo atitudes que geram um reflexo naqueles que me cercam. Independente se eu sou líder, pastor, discipulador, obreiro, ancião, não importa o que eu sou. Quando eu tomo ações e não o título, não é o cargo, não são as expressões, são as ações. Então isso resulta em vida de Deus refletindo nas pessoas ao redor. Quem ganha com isso? A comunidade e eu, o líder e os liderados. Então liderar é um alinhamento tão grande com o céu que o seu coração e o coração de Deus se alinham a um ponto de que você possa refletir às pessoas aquilo que a palavra nos ensina. Então nada mais importante do que isso, você ter o coração alinhado com o céu, você ter o coração alinhado com a vontade de Deus. E isso sim é liderar.
Liderar não tem nada a ver com posição, com título. Tem tudo a ver com uma disposição de coração. Porque você pode estar disposto, mas não estar disponível. E o contrário também, você pode estar disponível, mas não estar disposto. Quando seu coração e o coração de Deus estão alinhados. Então, independe de você ter o cargo. Você vai falar, você vai agir, você vai fazer, e tudo isso vai refletir em vida de Deus. Então é necessário nós reconfigurar o que entendemos sobre liderar. Então nada melhor do que seguir o grande padrão de liderança que é Jesus. Jesus é o grande padrão de liderança, é a grande expressão de liderança. Olha, você já parou para pensar que Jesus liderou de uma maneira tão simples e tão alinhada com o céu, que ele teve a capacidade de levar Pedro, um pescador, um homem comum, morrer por uma causa, morrer por um propósito. Jesus liderou os discípulos. Tiago, ele na cruz, como nós falamos, ele depois de ser condenado, ele não titubeou na sua fala, ele não voltou atrás, ele continuava declarando: o meu Redentor está vivo, o meu Redentor está vivo. Você já parou para pensar que as marcas da liderança de Cristo, o que causou, os reflexos da liderança de Cristo, o que causou na vida de Pedro, Tiago, os discípulos, e o que causa na nossa vida até hoje? Então ali Jesus estava estipulando um padrão de liderança. E nós vamos ver aqui alguns aspectos da liderança de Cristo que nós precisamos seguir como padrão. Liderar são ações, não são posições, não é título. E para nós que vivemos numa igreja em célula, ainda mais necessário que eu me atente para não romper essa linha fina. Sabe, muitas vezes os relacionamentos com pessoas que saíram de igrejas em célula, ou que algumas pessoas que nós conhecemos de outras igrejas que nós conversamos com uma certa frequência, eles sempre sinalizam que um dos motivos para que eles tenham trocado de denominação, tenham saído da célula, ido para outra, tenham saído de igreja, e alguns até que estão fora, vivendo uma vida fora da igreja, porque eu falo que eu não costumo falar que pessoas estão desviadas, né? Não existe a pessoa que conheceu Jesus de verdade e o coração dele não queima até hoje por Cristo. Então, de repente, ele está passando por um momento de se reencontrar em Cristo. Mas ele nunca vai deixar de ser amado por Cristo, nunca vai deixar de ser filho, de ser servo. Ele está se reencontrando. Mas as pessoas que nós conversamos nesse aspecto, na grande maioria, um dos motivos para que eles tenham saído da igreja foi o relacionamento com a liderança. Uma liderança autoritária e não uma liderança não de autoridade, mas de autoritarismo. E isso é uma linha fina que a visão celular ela acaba pelo crescimento. Se você não tiver bases sólidas na palavra, você acaba rompendo sem nem perceber. Não é por um coração maldoso, não é por um coração errado. É que as motivações, o desejo, a vontade de crescer, a ambição de crescer, porque eu falo, irmãos, ambição não é algo ruim. Você precisa ter ambições, ter desejos, mas a ganância, que é você crescer a qualquer custo, isso é fatal para qualquer ser humano. Então, na visão celular, o desejo, muitas vezes por uma motivação errada, muitas vezes por falta de ensino, acaba ferindo pessoas, e nós temos uma responsabilidade quando o assunto é a igreja do Senhor. Então, quando eu falo de motivação errada, irmãos, eu falo de um desejo de trilhar um crescimento hierárquico. Se você entender isso, você vai crescer naturalmente. Porque às vezes você busca o crescimento no cargo, no título. Eu sou líder, eu quero me tornar discipulador. Eu sou discipulador, eu quero me tornar obreiro, coordenador,
pastor auxiliar, pastor presidente, pastor supervisor, não sei. Mas se o seu coração, se o seu olhar estiver nas motivações de um crescimento hierárquico, certamente você vai se frustrar. Porque ao longo do caminho vai ser muito doloroso para quem está com você e muito doloroso para você que está buscando objetivos pessoais. Então, a posição elevada, irmãos, é uma consequência de um coração alinhado com o céu. A Bíblia fala que há muito é cobrado aquele que é muito dado, que o céu dá. Então o Senhor, ele te entrega, é Ele que vai te dar, é Ele que vai conduzir. E tudo isso depende da motivação, do seu coração estar alinhado com o céu. Então, liderar como Jesus lidera, nada mais é que ser tão apaixonado por Deus, ser tão apaixonado no relacionamento com o Pai, que as suas atitudes levam pessoas a crescer e você, consequentemente, cresce de uma maneira natural. Amém? Então vamos continuar aqui. Vamos falar de liderança na prática, né? A liderança de Cristo na prática. Vamos olhar aqui alguns aspectos. Como eu te falei, Jesus, ele sempre buscava um bem maior. Esse é o primeiro aspecto da liderança de Cristo. Jesus se movia sempre olhando para um bem maior. Ó, lá no livro de Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 20, a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, Lucas 9, verso 20. Diz assim, ó, e disse-lhes, né, isso Jesus falando aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão Pedro disse, o Cristo de Deus. Mas ele, admoestando, mandou que ninguém referisse a isto, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e sejam rejeitado dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então olha só, Jesus ele estava sempre olhando para um bem maior. Ele poderia se dar por contente das pessoas reconhecerem ele como Cristo. Ele poderia ter se dado por satisfeito porque o título, o cargo, o reconhecimento tinha chegado pelos discípulos. Mas ele entendia que existia um propósito muito maior, existia um propósito muito mais importante, que era levar a milhares e milhares de pessoas ao senhorio de Deus Pai, à dependência do céu, como filhos salvos do inferno. Então o Senhor Jesus ele não queria o benefício próprio, ele não queria o reconhecimento próprio, ele sempre estava olhando para um bem maior. A liderança de Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida, deve ser dessa forma. Eu preciso enxergar sempre o bem maior, sempre o propósito maior, não o propósito que agrada a minha alma, mas o propósito que é alinhado com o céu. Por isso Jesus deixou bem claro que ele falou, olha, vocês não podem falar ainda que eu sou o Cristo. Vai chegar o momento. Ele repreendeu, ele falou assim, olha, não fale ainda sobre isso, porque é necessário. Olha só que interessante. Ele fala, é importante que o Filho do Homem sofra, padeça muitas coisas, sejam rejeitados. Então ele está falando, olha, é importante que eu não receba agora toda a glória que vocês querem me dar. É importante que eu não receba agora reconhecimento, é importante. Então ele está falando, o processo às vezes vai ser doloroso, mas para um bem maior, para algo muito superior do que uma vontade minha. Então Jesus está deixando bem claro aqui uma referência. Olhe sempre para um bem maior. Olhe sempre para um objetivo maior, para algo muito maior do que as suas satisfações pessoais. Jesus ele nos dá um padrão, ele vai nos mostrando que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo que era Deus, Pedro declarando, ó, ele é o Messias, você é o nosso Salvador. Ele falou assim, legal, que bom que vocês entendem isso, mas não falem ainda, não é hora, porque existe algo maior a ser cumprido. Outro exemplo muito importante que eu acho fundamental, que é uma atitude para você que lidera, tomar com seus liderados, e você
que tem o título, né? Vamos dizer assim, que lidera porque está numa posição de líder, ter com seus liderados. E você que lidera, mesmo não estando na posição, porque todos nós lideramos, todos nós somos líderes, todos nós influenciamos pessoas de alguma forma, falamos na vida de alguém. Então, uma postura muito interessante que você deve ter é que você está buscando sempre. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes, sigam após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles então, deixando imediatamente as redes, seguiram. Olha que interessante. Outro aspecto da liderança de Cristo que você precisa ter, que você precisa buscar. Cristo sempre olhou para as pessoas para transformá-lo em alguém, para fazer deles alguém. Aqui o Senhor Jesus ele deixa bem claro, ele não chega, ele fala assim, olha, venham que eu sou o líder, venham que eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Não, ele fala, venham comigo, me sigam, porque eu quero fazer de vocês alguém. Esse é o seu olhar como líder para os seus liderados, para as pessoas que fazem parte da sua equipe. Esse é o seu olhar que você deve ter quando você direciona falas a alguém, quando você fala na vida de alguém. Eu quero fazer de você alguém importante. Eu quero fazer de vocês alguém relevante para o ministério. A Bíblia deixa bem claro que os filhos são flechas. As flechas são para acertar aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, aqueles que vão além do que você pode. Então Jesus ele deixa aqui bem claro, ele falou assim, ó, venham após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês alguém. Eu vou fazer que a obra de vocês tenha uma importância. Então é a alegria dos pais. Olha só, esse deve ser o seu coração como líder. A alegria dos pais naturais, é falar dos feitos dos filhos. Por exemplo, eu me alegro muito de falar sobre o Samuel. Eu me alegro muito de falar para o meu filho que ele joga muito, que ele é um bom jogador de futebol, que ele é um filho educado. Todo pai de família, todo pai que você quiser ter um momento agradável de conversa, é só você perguntar sobre os filhos. Quando você fala sobre os filhos, é aquilo que enche o coração do pai de orgulho. Com Deus não é diferente, ele falar de Jesus, expressar a Cristo, é o que enche o coração do pai de orgulho. Então isso deve ser uma característica da nossa liderança. Você ter filhos e filhos que vão além, que fazem mais do que você faz, que fazem mais do que você já conquistou. Isso deve ser satisfação para você como líder. Então Jesus ele deixa bem claro aqui, ele fala, olha, eu vou fazer de vocês alguém. Jesus ele fala nos evangelhos, obras maiores que as minhas vocês vão fazer, porque isso é a alegria do líder, isso é a alegria do coração de Cristo. Essa deve ser a alegria do coração do líder. Você deve festejar, se alegrar, quando um líder seu assume uma célula, ou quando um líder seu tem uma projeção no ministério, quando alguém que caminhou com você, que você liderou de alguma forma, que você influenciou de alguma forma, atinja um patamar ainda que maior do que o seu, porque o nosso coração sempre deve estar em fazer as pessoas virarem alguém, transformarem elas em alguém, e um bem superior. Acho muito interessante o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo, né? Ele fala, olha, me imitem, porque eu olhei para Cristo, eu enxerguei a Cristo, eu aprendi de Cristo, e isso fez com que o meu coração pudesse se alinhar como liderar. Ele fala isso, a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 11, ele fala, olha, sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1, diz assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então ele está falando assim, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu aprendi uma liderança padrão, eu quero ensiná-la agora para vocês. Outro aspecto é fundamental. Jesus, ele não se movia por um organismo. Jesus não se movia por um organograma, ele se movia por um organismo. Era um relacionamento vivo, era um relacionamento pessoal, era um relacionamento não de chefia, mas de amizade, de um relacionamento profundo com seus liderados.
Se você é líder, você deve se relacionar com seus liderados de uma maneira íntima, profunda. Se você é liderado, você deve buscar esse relacionamento com seu líder de maneira íntima, pessoal, profunda. Nós sempre orientamos, né? Quando nós vamos fazer uma multiplicação de célula, as células estão crescendo, nós orientamos que as pessoas sejam colocadas com os que mais possuem afinidade, porque nós entendemos isso, que não existe uma liderança sem um relacionamento pessoal, profundo com os liderados. Então Jesus se movia por um coração de amor, não simplesmente por uma estrutura. E Paulo aprendeu isso. Paulo foi um dos homens que perseguiram a Cristo, enxergou a Jesus como Salvador, mudou a forma de se relacionar, transformou a sua mente e começou a se relacionar de uma forma pessoal com o ministério de Jesus. Isso fez total diferença para que ele pudesse ir além na expansão do reino, ir além na expansão da igreja, plantar novos líderes, criar novos líderes, porque ele deixou bem claro aqui, como ele falou em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores. Sabe, irmãos, eu tenho pensado esses dias, nós temos falado muito sobre a visão da graça, entenda isso, não quero que soe duro para você, mas a pessoa que fala que entendeu da graça e não teve todos os aspectos da vida transformada, eu passo a questionar se realmente houve o entendimento da graça. Porque Jesus não te salvou para simplesmente ele ter mais cristãos, mais pessoas. Não, ele te salvou para que você seja relevante. Foi isso que ele fez com os discípulos. Ele falava assim, olha, vinde a mim, vós estáis cansados. Então ele foi, primeiro trouxe um descanso. Depois ele diz, vinde após mim. Então, vinde a mim, você não precisa fazer nada, não te custa nada. Vinde após mim, te custa algo, você precisa de um esforço, de ir após Cristo. Mas ele termina o ministério na terra, a sua ascensão, dizendo, ide. Quando ele fala ide, é ele que vai atrás de você, é ele que vai te dando suporte. Então a liderança de Cristo, liderar com Cristo é algo leve. Mas uma pessoa que conheceu a graça, que entendeu a graça, e não teve esses aspectos mudados, não gerou uma transformação. Quando você conhece a graça de verdade, você não se move em favor dela, você está tentando simplesmente utilizar da graça para um benefício próprio somente. Para trazer Jesus como cúmplice dos seus pecados. Para trazer Jesus como um chefe da quadrilha, eu costumo falar. Você ter a pena reduzida, simplesmente. Não. Pedro, ele entendeu a graça. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, ele falou assim, não, eu preciso anunciar que o meu Salvador vive. Eu preciso anunciar tudo que ele mudou no meu interior, tudo que ele me transformou. Eu preciso ir à frente. Tiago, que foi o líder da igreja realmente, né? Ele se posicionou de tal forma, ele se posicionou com essa vida transformada. Por quê? Porque a graça gerou algo nele. Paulo, que era um perseguidor, ele gerou algo nele, esse conhecimento da graça. A ponto de ele falar assim, me imitem, porque eu vou mostrar para vocês um padrão de liderança que eu aprendi com Cristo. Olha só, falando de Paulo, eu quero dar alguns exemplos. Tem um discípulo muito conhecido de Paulo, que é Timóteo, né? Timóteo é um dos líderes que Paulo treinou, que Paulo investiu para que ele pudesse avançar. E ele fala algumas características aqui de Timóteo, e Paulo, sendo um imitador de Cristo, valorizou naqueles que ele estava investindo para ser líder. Então olha só, se você é líder, procure essas características. Se você é um liderado, tenha você essas características de Timóteo para que você avance no seu ministério. 2 Timóteo capítulo 1, no verso 4, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, desejando muito te ver, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então olha só a característica
tremenda que Paulo notou em Timóteo, que você precisa procurar nos seus liderados. Nós costumamos falar aqui sobre os 3 Cs, né? Competência, combinação e caráter. Então aqui Paulo está falando sobre uma das características, né, que você precisa buscar no seu liderado, que faz parte da combinação, né? Paulo ele fala aqui, ó, trazendo à memória a sua fé não fingida. Quer ser um líder bem-sucedido? Procure nos seus liderados pessoas que têm uma fé constante, inabalável. Se você não tem, ensine as pessoas a ter uma fé inabalável. Se você é um liderado, busque ter uma fé inabalável, uma fé não fingida. Outro aspecto que você deve buscar no líder, ou você deve buscar ter como liderado, para que você alcance essa posição, a palavra está em Atos 16, verso 1, é outra característica que Paulo identifica em Timóteo. Diz assim, ó, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Olha só, Paulo ouviu das pessoas sobre o bom testemunho de Timóteo. Os seus liderados, você como liderado, precisa ter um caráter irrepreensível. Ter o caráter alinhado com Cristo. Irmãos, nós não chegamos assim 100% diante do Senhor. Nós precisamos de uma transformação. E talvez você vá identificar falhas de caráter em pessoas que é a sua responsabilidade ensiná-lo em amor a crescer. E talvez você mesmo identifique em você problemas que possam ser corrigidos em oração, em amor. Procure seu líder, procure seu pastor, procure ao Senhor no secreto e peça correção. Isso faz parte dos 3 Cs, combinação, competência e caráter. Nós precisamos crescer em caráter de Cristo, em ter o caráter de Cristo. A Bíblia, quando nos cita como cristãos, está falando, vocês são pequenos cristos, são cópias de Jesus. Então nós precisamos alinhar o que a Bíblia fala com a nossa vida pessoal. Reputação é diferente de caráter. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Então talvez você possa ter uma boa reputação, porque a sua imagem exterior é o que fala às pessoas. Então a sua imagem, seu posicionamento pode expressar uma boa reputação. Mas caráter é aquilo que você é diante de Deus e do diabo. Caráter é aquilo que você é no leito da sua cama. Caráter é aquilo que você é quando você está sozinho. Então nós precisamos ser assim como Paulo identificou em Timóteo. Se você é líder, busque pessoas que tenham uma fé não fingida, uma fé constante, que tenham um bom testemunho sobre o caráter. Se você é liderado, busque em Deus, se esforce no tratamento e na correção, para que você tenha uma fé constante, não fingida, e um bom testemunho do seu caráter. Mais um exemplo, né? De Timóteo, 2 Timóteo 2, a partir do verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e os que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confie a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Olha só, Paulo ele está falando, Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo. E o que de mim, entre muita testemunha ouviste. Ele falou, ó, o que você aprendeu de mim, se esforce para ensinar a outras pessoas idôneas, como você é. Outra referência, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ele está falando, você, Timóteo, tem seguido a minha doutrina, os meus ensinos e tudo que eu já passei no ministério. Outra referência, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém,
Permanece naquele que aprendeste, naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Olha só, outra característica fundamental para que você lidere com sucesso e para que você se torne um líder de valor é que você precisa ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Paulo, ele é um grande exemplo disso porque ele falou, olha, eu aprendi a liderar dessa forma com Cristo. E estou identificando em Timóteo. Timóteo foi um dos líderes, dos grandes líderes da igreja. E ele vem falando aqui, olha, falou, tu, porém, segue meus ensinos, segue a doutrina que você aprendeu, transmite a homens idôneos como você. Fala assim em verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não se desvie, não deixe que as suas motivações tomem a frente do que o Cristo te ensina, do que a palavra te ensina. Tenha uma fé não fingida, tenha um coração ensinável e tenha boas reputações, bom caráter, bom testemunho. São marcas que o seu ministério precisa deixar como legado nas pessoas. São marcas que você, como servo de Cristo, precisa deixar sobre as pessoas. Olhe sempre um bem maior. Olhe sempre para as pessoas com um olhar de amor e não de organização, mas de organismo. Deseje fazer das pessoas alguém. Deseje fazer das pessoas alguém relevante, maior do que você no ministério. E tenham o intuito de buscar e de marcar pessoas nessas 3 áreas. Caráter, fé não fingida e um coração ensinável. Vamos agora para o For Move Now. For Move Now, os 4 passos para que você possa identificar as suas necessidades de mover nessa área. Primeiro, identificar em você pontos de liderança que você talvez tenha falhado. Às vezes a sua motivação tem falado mais alto em crescer hierarquicamente, muito mais do que o propósito. Às vezes você tem rompido a linha do autoritarismo sem perceber. Às vezes você tem deixado de investir em pessoas porque as pessoas não responderam da maneira que você se importa, que você deseja. Então, busque identificar essas situações, identificar essas falhas e os pontos que você precisa avançar. Move to, você precisa avançar em oração, pedindo a Deus que corrija essas áreas, que corrija esses aspectos e que te mostre aonde você precisa corrigir presencialmente. Talvez você, como líder, tenha ferido pessoas, ferido membros da sua liderança, ou ao longo do caminho, por falta de ensino e entendimento, tenha ferido o relacionamento com algumas pessoas que te seguiam. Aproveite este momento para corrigir. A Bíblia nos exorta que um coração quebrantado, um coração transformado, um coração mexido, Deus ele não resiste. Deus não resiste, ele vai lá e toca, ele vai lá e muda, ele vai lá e conserta. Então, aproveite esses momentos e se você identifica que precisa melhorar, precisa avançar, procure seus liderados, corrija o seu coração em amor diante deles. Quando você mostra uma fragilidade, você se mostra muito mais forte do que imagina. Quando você mostra uma vulnerabilidade, você se mostra muito mais forte do que você imagina. Então, corrigir situações vai te pôr num nível de maturidade como líder muito maior. Talvez você não seja líder, você seja liderado. Em algum momento você entendeu que precisa corrigir situações com seu líder. Procure seu líder de uma maneira simples, humilde, objetiva, declarando, olha, eu preciso avançar. Eu gostaria que você investisse na minha vida nessa área porque eu preciso crescer. Eu desejo honrar seu ministério, eu desejo honrar o meu ministério e algo que Deus me propôs. E eu quero começar com o coração alinhado. Amém? Move 3. Ó, tô todo em inglês hoje, hein? Move 3. Você vai colocar em prática a sua liderança desta forma. Ah, pastor, mas eu não sou líder ainda. Mas você tem pessoas que te escutam, tem pessoas que você
influencia. Você vai começar a mostrar para ela que o padrão de liderança nas ações é um padrão que vem do céu para ela. Um padrão vertical para horizontal. Então você vai alinhar o seu coração com o céu e começar ao longo dos dias direcionar pessoas para crescer espiritualmente ou nas áreas que você entende que ela precisa avançar. Você vai colocar em prática a liderança a partir de hoje, o padrão de Cristo. Liderar como Cristo é ter um alinhamento tão grande com o céu que o Senhor te direciona o que fazer e o que falar. E as direções cumpridas geram um resultado. E o último passo, o último move, é o de sempre. Testemunhe, fale, digite nos seus status, mande nas páginas do Lasa, comente, marque pessoas, fale, expresse. Uma cultura de crescimento de reino, de maturidade precisa surgir no nosso meio. Eu vi uma mensagem certa vez de uma pergunta que fizeram numa live com o pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope, e ele falou assim, olha, o Brasil é um dos países que mais tem cristãos. Por que não mudam as coisas no país? Por que o país não avança se tantos cristãos existem no nosso meio? E ele falou algo que eu acredito e foi um dos estopins para que a gente pudesse, de alguma forma, mover através do Lasa. Era algo que eu concordo plenamente. Ele falou assim, faltam no Brasil ruiós, que são filhos maduros. Todos são filhos, mas faltam os filhos maduros. Os filhos maduros são aqueles que põem em prática o que aprendem, não somente retêm. O Senhor não quer que você coma e se torne um obeso espiritual. O Senhor quer que você coma, receba e use toda a energia gerada para alimentar outras pessoas. Então nós precisamos levantar filhos maduros. Nós precisamos criar uma cultura de expressar o reino com a vida. Amém? Deus abençoe. No próximo sábado nós vamos ter a última aula. Nós vamos falar sobre vida na vida, o discipulado, a maneira de Cristo, a maneira da palavra, o discipulado real. Então eu te espero no próximo sábado. Ao longo da semana vai sair o resumo, vai sair também a disponibilidade do e-book. Você é só mandar um direct no nosso Insta e perguntar, olha, eu quero receber o material, me mande por favor o material e nós vamos disponibilizar o link de acesso a vocês. Tá joia? Sábado que vem a última aula, te espero, convide mais alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir, marque ele, envie e mande o link para ele, para que nós possamos avançar e criar uma cultura de reino. Deus abençoe.